irmãos, eu quero começar fazendo uma pergunta e eu peço que vocês reflitam a respeito dela e prestem bastante atenção. É a seguinte: nós, como igreja, estamos fazendo a diferença nos lugares no qual frequentamos? Para responder essa pergunta, a gente precisa saber como devemos fazer a diferença. E o mais interessante e legal disso é que temos um manual nos explicando passo a passo de como fazer isso, de como devemos viver neste mundo. E é a Bíblia. E está aí a importância de, a cada dia, estarmos lendo a Bíblia. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias junto comigo, lá em Salmos 119, do verso 97 ao 98. Amém? Todos abriram as Bíblias? Diz assim: como eu amo a tua lei, penso nela o dia todo. O teu mandamento está sempre comigo e faz com que eu seja mais sábio que os meus inimigos. Em outras traduções, o verso 97 diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E com essa leitura que acabamos de fazer, responde uma pequena parte da pergunta que fiz anteriormente. Para fazermos a diferença, precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração. E para guardar a palavra de Deus, nós precisamos conhecer ela, porque não vamos guardar algo que não conhecemos. E para isso, temos que ler. E eu digo de novo, leiam a Bíblia, irmãos. No versículo 97, Davi diz que guardou a palavra de Deus no coração para não pecar contra ele. E devemos fazer o mesmo, porque guardando a palavra de Deus, vamos saber o que fazer em determinadas situações. Vamos saber o que fazer. Vamos olhar para determinada situação e falar assim: não, essa aqui não é agradável diante dos olhos de Deus, então eu não vou fazer. E no versículo 98 ele diz assim: o teu mandamento está sempre comigo e faz com que eu seja mais sábio do que os meus inimigos. Aqui Davi diz que os mandamentos do Senhor estão sempre com ele, e isso faz com que ele seja mais sábio do que os inimigos. Nós também devemos ser assim. Vamos imaginar aqui uma situação em que uma pessoa que não conhece a palavra está tentando ensinar o que a Bíblia diz. Só que você avalia o que essa pessoa está falando e ela está distorcendo aquilo que está escrito. Está totalmente contrário ao que está na Bíblia. E nós, como conhecedores da palavra, cristãos, pequenos cristos, devemos nos posicionar diante disso e explicar aquela situação, dizer: não, assim não está escrito assim. Mas imagine que nessa situação você não tenha lido a Bíblia nenhum dia da semana. Você foi para a igreja no domingo, foi de manhã, foi à noite. Na segunda você não leu, você não orou. Terça-feira, culto de oração. Você não vai porque você não ora em casa, para que você vai orar na igreja também? Na quarta-feira, intercessão. Você nunca foi, então não faz muita diferença. Na quinta-feira você foi, mas chegou na hora do amém. E aí, chegou nesse dia, você fica despreparado, não está com a palavra do Senhor com você para saber o que fazer. E diante dessa situação, eu quero fazer uma pergunta para os irmãos, que eu peço que vocês pensem a respeito disso. Vocês imaginaram essa situação ou se lembraram de algo semelhante que já viveram? Agora, nós devemos pensar, irmãos, ter certeza que devemos guardar a palavra de Deus no nosso coração. É importante, sim, guardar a palavra de Deus no nosso coração. Porque o mundo aí afora, eles leem a Bíblia, digamos assim, e colocam do jeito que eles acham que é. Eles explicam para as pessoas que não sabem de Deus e a Bíblia fica totalmente distorcida. E nós, que conhecemos a palavra, temos que estar nos posicionando, temos que estar conhecendo a palavra para pregar ela todos os dias. Somos exemplo e temos que ter posicionamento. Para sermos a igreja, sabemos que a igreja é formada de pessoas. E com isso, eu quero fazer uma outra pergunta, que é a seguinte: você tem sido igreja em todos os lugares? Sempre ouvimos que somos sal e luz desse mundo. E com isso eu quero convidar os irmãos a fazer a leitura de Mateus 5, do 13 ao 15.
Amém? Diz assim: vocês são sal para a humanidade. Mas, se o sal perde gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Irmãos, o sal é jogado fora quando ele perde a sua utilidade. Nós devemos deixar Deus agir na nossa vida a cada dia, para que, em determinadas situações, nos posicionarmos, sabermos o que fazer. E continua dizendo assim: vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Amém? Nós não devemos esconder a nossa luz. Devemos brilhar para que o mundo veja as maravilhas que Cristo fez e faz a cada dia nas nossas vidas. Cristo morreu no nosso lugar na cruz. E não foi só isso, não parou por aí. Ele faz coisas novas na nossa vida a cada dia. Cada um sabe o que Deus fez por vocês. E nós devemos ser gratos por isso. No culto passado, a pastora disse sobre gratidão. E eu reparei quão ingratos nós somos. Porque temos tantos motivos para agradecer e não agradecemos. A cada dia, Deus nos livra de um mal. Porque se a gente atravessar a rua, às vezes um carro pode atropelar a gente. Algo ruim, muito pior pode acontecer. E nós não agradecemos por isso. Não agradecemos por simplesmente termos vivido mais um dia, pelo ar que respiramos. Há um tempo atrás, estudamos uma revista que fala sobre personagens ao redor da igreja. E eu trouxe um pedacinho aqui que me chamou bastante atenção, que diz assim: quando alguém menciona a palavra igreja, quase sempre vem à nossa mente imagens de prédios e construções. Outras vezes, a lembrança de atividades, encontros, calendário, ministérios e outros aspectos da vida diária da igreja. No entanto, embora tudo isso seja legítimo como parte da vida da igreja, não podemos esquecer o essencial. A igreja é formada de pessoas. E isso é perfeito, amém? Porque isso significa que temos igreja espalhada por todo o Vila dos Teres, amém? Como somos igreja por onde vamos, nós somos exemplo. Nós não precisamos sair por aí declarando que somos cristãos. Não precisamos colocar uma blusa escrita "sou cristão" ou gritar em praça pública "sou cristão". Mas como é que as pessoas vão saber que somos diferentes, que somos separados? E a resposta para isso é bem simples. Basta vivermos o que a Bíblia diz. E para viver o que a Bíblia diz, a gente precisa saber. E para saber, é preciso ler. Por isso, eu reafirmo, leiam a Bíblia. Com isso, vamos ler juntos em Efésios 1, do 22 ao 23. Amém? Diz assim: Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como seu único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Amém? A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Irmãos, que privilégio e que responsabilidade. Nós somos o corpo de Cristo. Eu quero ler também lá em Efésios 5, versículo 27. Amém? Diz assim: e fez isso para que também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. A igreja deve ser perfeita, irmãos. Deve ser sem manchas, sem máculas, sem rugas. E nós somos igreja, ou seja, nós devemos ser perfeitos para Cristo. Seja a igreja perfeita, amém? É difícil viver em um mundo tão caótico, que hoje em dia o certo virou errado, e se você levanta o que está escrito na Bíblia, você é taxado como preconceituoso, o que seja.
E isso me faz lembrar de Noé. Às vezes a gente só pensa em Noé como aquele que construiu a arca e colocou os animais lá. Só que não é por aí que vai a história, não para por aí. Noé vivia em um mundo em que as coisas estavam totalmente corrompidas. E para a gente ver o nível de perdição que estava naquela época, Deus se arrependeu de ter criado a humanidade. E com isso ele enviou o dilúvio e todos sabem a história. Mas Noé deve ser um exemplo nas nossas vidas, um exemplo de obediência, porque em meio a tanta perdição, ele ouviu somente a voz de Deus. E todos taxavam ele como louco, porque construir um grande barco, colocar animais lá dentro, porque haveria uma grande chuva. Eu tenho certeza que muitos de nós não iríamos aguentar passar por isso. Mas devemos estar preparados. E Noé também foi um exemplo de perseverança. Ele esperou em Cristo, ele teve esperança em Deus. E nós devemos ser assim. Nós devemos depositar todas as nossas esperanças em Cristo. E com isso, convido os irmãos a lerem comigo lá em Romanos 5:5. Amém? Amém, irmãos? Amém. Diz assim: essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. E ainda lá em Romanos, só que o capítulo 15, o verso 13. Amém? Diz assim: que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Espere no Senhor, irmãos. Deposite sua fé, sua esperança somente nele. Para sermos a igreja perfeita, nós devemos deixar as práticas mundanas para trás. E com isso, vamos ler lá em Romanos, capítulo 6, do 1 ao 8. Amém? Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente mais ainda? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Com certeza, vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele. E por termos morrido junto com Ele, e por isso, para que assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma nova vida. Pois, se fomos unidos com Ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos por Ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto. E assim, não sejamos mais escravos do pecado, pois quem morre fica livre do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Amém? Eu acho essa leitura bem forte, porque muitas das vezes a gente fica assim, não, eu vou pecar, mas Deus sempre me perdoa. Só que não é assim que funciona. Deus te perdoa sim se você pecar. Mas se você pecar com o pensamento de que, Ele vai me perdoar depois e continuar pecando, não vai dar muito certo. Todos sabemos o final. Somos novas criaturas, amém? As práticas do passado devem ficar para trás. Tudo o que fazíamos antes deve ficar no passado. Então, por que muitas das vezes nós não pregamos, nós não nos posicionamos, porque muitas das vezes nós voltamos a cair no pecado de antes. Nós somos inconstantes, irmãos. E um dia nós estamos felizes, saltitantes, felizes com tudo.
Nesse mesmo dia, minutos, horas, que seja, estamos tristes, estamos chorando, dizendo que queremos sumir. E a nossa vida cristã não deve ser assim, mas muitas das vezes é. E um dia nós estamos lendo a Bíblia, estamos em fervente oração, estamos ali unidos com Cristo. No outro dia, nós lemos, mas lemos de qualquer jeito. No outro, nem oramos. E quando fomos ver, já estamos distantes de Cristo. Já estamos frios espiritualmente. E nós não devemos ser assim, irmãos. Muitas das vezes nós somos ingratos, porque, como eu disse antes, Cristo morreu na cruz por nós. E quantas vezes nós não agradecemos por isso? Quantas vezes não agradecemos por mais um dia de vida? Às vezes a gente nem agradece pelos livramentos que Deus nos dá. Cristo morreu em nosso lugar e foi uma morte violenta e sofredora. E quantas vezes nós não damos devido valor a isso, ao sacrifício que foi pago? Ninguém faria o que Cristo fez. Ele morreu por mim e por você. Devemos ser gratos e obedientes a Cristo. Nós não morreríamos por alguém que não nos procura. Não morreríamos por alguém que quando nos procura faz por interesse. Mas Cristo fez isso por nós. Ele morreu por pessoas que cada dia pecam. Ele morreu por pessoas que muitas das vezes só buscam estar na presença dele por interesse. Muitas das vezes, nós só procuramos a Cristo quando precisamos, na hora do aperto, quando estamos passando por uma tempestade. Mas não é assim que a vida cristã funciona. Se você está com Cristo, é para você continuar com Ele. Ou você está com Cristo, ou você não está. Amém? Vamos ler em João 3,16. Amém? É um versículo bem famoso, né? Às vezes a gente decora até na salinha, mas a gente tem que entender o que a gente está lendo. A gente tem que dar valor ao que a gente está lendo, entender a gravidade do que estamos lendo, amém? Diz assim: porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E eu pergunto, será que estamos entendendo o que estamos lendo? A gravidade do que é isso? Deus amou cada um de nós de uma forma tão profunda que Ele deu o único Filho dele para a morte, e morte de cruz. Irmãos, lemos assim João 3,16 e já sabemos de cor. Só que, olha isso, que amor é esse? Nós não faríamos isso por ninguém, e Cristo fez isso por nós. O amor de Deus para com nossas vidas foi tanto, a ponto dele entregar o seu único Filho. Cristo sofreu na cruz para que hoje tivéssemos livre acesso a Deus. E quantas vezes nós não damos valor ao sacrifício que foi feito? Quantas vezes trocamos a presença de Deus por coisas terrenas, coisas passageiras, que nos preenchem no momento, ou melhor, achamos que nos preenchem, mas depois estamos vazios de novo. Quantas vezes trocamos a presença de Deus por coisas que nem têm valor, nem tem tanto valor assim. Judas trocou Jesus por 30 moedas. Hoje trocamos Jesus pelo celular. Trocamos a presença de Jesus para irmos a festas. Trocamos a presença de Jesus por tantas coisas terrenas e passageiras. Eu trouxe aqui umas músicas para a gente refletir sobre o que cantamos. Vou ler algumas partes. E a primeira é Vida aos Sepulcros, que ela começa dizendo assim: no mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Aqui diz que no mundo ela procurou se preencher, mas foi em vão. E isso acontece. Podemos buscar no mundo festas, felicidades momentâneas, mas não irão preencher as nossas vidas. Irá ser tudo em vão. E ela continua dizendo assim: então você veio e me trouxe para perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Ela diz que todo desejo é satisfeito no amor de Cristo. E tudo o que ela tentou encontrar no mundo foi preenchido pelo amor de Cristo. E o amor de Cristo nos preenche por completo, nos preenche de uma forma que faz com que nos sentimos preenchidos, satisfeitos a cada dia. E só por ter sido salva, só por ter sido amada, ela ficou satisfeita.
E nós declaramos isso. E eu pergunto, nós declaramos isso porque o louvor está cantando ou declaramos com o nosso coração? Prestamos atenção no que estamos cantando, porque estamos cantando para Deus, não para o irmão que está do lado, ou só cantamos, viemos para a igreja porque é algo de costume, porque minha mãe vem, porque meu pai vem, ou porque eu nasci aqui. Nós cantamos isso para Deus, irmãos. Olha o que estamos declarando para Deus. E ela continua assim: não há nada melhor que meu Deus. E nós cantamos isso. Fechamos os olhos, erguemos as mãos. Cantamos que não há nada melhor que Deus. Mas chega na segunda-feira, lê a Bíblia que é bom, nada, né? Se não há nada melhor que Deus, nós devemos buscar a Ele a cada dia. Está buscando a presença dEle todos os dias. Está buscando sentir a presença dEle todos os dias. E ela continua assim: torna o luto em festa, a vergonha em glória. Traz beleza às cinzas, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho. O Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Estamos realmente prestando atenção no que estamos declarando? É impossível tornar o luto em festa, fazer a vergonha vir a glória, trazer belezas às cinzas, fazerem um mar de ossos virarem soldados, fazer do mar um caminho, mas o Senhor pode fazer, amém? E nós declaramos isso, cantamos que somente o Senhor pode fazer, louvamos a um Deus que é o Deus do impossível, amém? E eu pergunto novamente, é da boca para fora ou é do coração? Reflitam a respeito disso, irmãos, porque o Senhor quer um louvor que seja do nosso coração. Ele quer encontrar a cada dia corações que estejam dispostos a largarem as práticas do passado, a se juntarem a Ele. E com isso eu convido os irmãos a lerem lá em Joel 2,13. Amém? Diz assim: em sinal de arrependimento, não rasguem as roupas, mas sim o coração. No contexto aqui, né, as pessoas, em vez de estarem se arrependendo com o coração, estavam rasgando as roupas para mostrar que estavam se arrependendo. E eu trago isso para a nossa realidade. Estamos cantando com o coração ou estamos só cantando da boca para fora? Devemos cantar, irmãos, com o nosso coração. E que o nosso louvor não seja só da boca para fora. Que Deus possa encontrar de fato, corações humildes diante dEle. Tem outra canção também que eu quero ler com os irmãos, que é Preciso de Ti. E eu tenho para mim que essa é uma das orações mais sinceras que você pode fazer para Cristo. Ela começa assim: preciso de Ti, preciso do Teu perdão, preciso de Ti, quebranta meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de Ti. Essa canção é muito linda porque mostra o como somos dependentes de Cristo. E ela continua assim: distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Irmãos, olha o que estamos declarando. Dizemos que não podemos viver distante de Cristo. Dizemos que não vale a pena existir. A vida sem Cristo é uma vida triste, vazia. É uma vida que jamais será preenchida. E nós declaramos isso. Que mais que o ar que respiramos, precisamos dele. E nós precisamos do ar para viver, amém? Sem o ar, nós morremos. O nosso corpo não tem vida. Mas aqui diz que mais que o ar que precisamos de Deus. Ou seja, o ar não importa se não tivermos Deus na nossa vida. Precisamos mais de Deus do que do ar. Estão entendendo a importância disso? A importância de Deus na nossa vida? E está dizendo aqui, porque não adianta ter Cristo, não ter uma vida com Cristo. Não adianta ter uma vida sem Cristo. E diz assim: não vale a pena viver sem Cristo. Uma vez uma pessoa disse que sem Cristo nós não vivemos, sem Cristo nós sobrevivemos. E isso nunca saiu da minha cabeça. E de fato é assim. Se olharmos para a vida das pessoas que estão lá fora, né, todos aqui conhecem pessoas que estão distantes de Cristo. A vida dessas pessoas é uma vida sem paz, de fato. É uma vida que essas pessoas chegam sempre: ai, você não sabe o que eu passei na semana passada, que não sei o quê. É uma vida que é conturbada. Você vê que falta paz nessa vida. Você vê que falta amor. E assim é a vida sem Cristo.
Nós temos um Pai que nos ama de uma forma tão tremenda que entregou o seu único filho. E ela continua assim: não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Irmãos, nós não podemos esquecer o que Cristo fez nas nossas vidas. Além de ter morrido na cruz, a cada dia, como eu disse antes, Ele faz coisas novas nas nossas vidas. Cada um aqui sabe o que Cristo fez, e eu creio que a cada dia Ele vai fazer coisas novas por nós. E Ele nos chama para ser mais que servos deles. Ele nos chama para ser seus filhos. Ele tem um amor de fato, de pai para com o filho. E a música continua assim: e as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor. Eu quero permanecer contigo até o fim. Todos os dias, lutas tentam nos tirar do caminho. A distância de Cristo traz a frieza espiritual, que nos afasta, e somente com Cristo conseguimos passar por isso. E é preciso não desistir, é preciso confiar em Cristo. E para termos uma vida com Cristo, se queremos de fato, nós vamos lutar para ter uma vida com Cristo. Nós vamos passar por provações, nós vamos estar confiando em Deus. Porque já foi dito aqui algumas vezes, né, que é no deserto que vem as mais lindas canções, as mais lindas orações. E no deserto, no meio da provação, confie em Cristo, porque Ele é a nossa rocha, amém? Temos que deixar as coisas velhas para trás, viver uma nova vida com Cristo. E com isso eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias junto comigo, lá em Colossenses 3, o versículo 10 ao 12. Amém? Que diz assim: se vistam com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando, para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês conheçam completamente. Como resultado disso, já não existem mais judeus e não judeus, circuncidados e não circuncidados, não civilizados, selvagens, escravos ou pessoas livres. Mas Cristo é tudo e está em todos. Amém? Vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Amém? Nós somos novas pessoas em Cristo. Cristo é o centro de tudo. E Ele deve a cada dia ser o centro de tudo na nossa vida, ser a nossa prioridade. Ele deve estar no centro todos os dias. Devemos estar a cada dia lutando para estarmos vivendo uma vida com Cristo. Somos o povo de Deus e devemos nos portar como tal, nos vestindo de vestes que Cristo nos dá. Para finalizar, eu quero ler com os irmãos em Romanos 8, do 1 ao 17. Amém? Que diz assim: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pode fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus, e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem
de acordo com o Espírito de Deus, têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus, que, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês, quem não tem o Espírito de Deus não pertence a Ele. Mas, se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque se vocês vivem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas, se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. Pelo poder do Espírito dizemos com fervor ao Pai: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso recebemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte dos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte da sua glória. Amém? Devemos deixar, irmãos, que o Espírito de Deus nos controle a cada dia. Devemos deixar que o controle esteja nas mãos dele. Eu lembro de uma peça que os jovens fizeram, que a pessoa estava ali no banco e ela entregava o banco para Cristo. E o banco, ele simbolizava a vida dessa pessoa. Só que ela deixava Cristo controlar algumas áreas da vida dela. Nem todas ela deixava que Cristo tivesse o controle. E no final, vemos que ela não deixou que Cristo agisse na vida dela. E nós não devemos ser assim. Devemos entregar as nossas vidas na mão de Deus. Devemos deixar que Ele nos controle a cada dia, para que venhamos deixar de ser carnais a cada dia e ser mais espirituais. E eu quero destacar aqui a parte que ele diz assim: se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Estamos alimentando o nosso espírito ou a nossa carne? Somos filhos de Deus. Devemos todos os dias, a todo momento, alimentarmos o nosso espírito, para estarmos cada vez mais conectados com Deus. E para alimentarmos o espírito, precisamos ler a Bíblia. A palavra é importante. E para alimentarmos o nosso espírito, como eu disse aqui, é preciso ler a Bíblia. E a Bíblia é cheia de ensinamentos de como devemos andar, de como devemos nos portar sendo cristãos, do que devemos deixar para trás. E essa mensagem que eu quero deixar para os irmãos, e eu espero que tenha sido bem clara, e que Deus tenha encontrado corações humildes para falar com eles. Deus tenha encontrado ouvidos atentos e olhos abertos para verem a face dele. Amém? Agradeço a oportunidade. Pastora.